boa tarde. Sejam bem-vindos ao Salão Nobre do edifício dos Passos do Conselho e à cerimónia de lançamento do livro São Jorge, a Ilha Mártir, a crise sísmica de 1964, da autoria de um jovem, filho da nossa terra, Sérgio Santos, o qual é editado e publicado pela nossa entidade. Para dar início a esta cerimónia, passo a palavra ao excelentíssimo Sr. Presidente do município de Velas, Luís Silveira. Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Velas, Sr. Presidente do município de Angra do Heroísmo, meu caro e amigo Alan Menezes, Sr. Vice-Presidente do município da Calheta, senhoras e senhores vereadores, meu caro amigo Sérgio Santos, senhora professora, gosto em termos também aqui hoje conosco, senhores deputados regionais, senhores presidentes de junta, minhas senhoras, meus senhores, meus amigos, minhas amigas. Permitam-me umas breves palavras neste dia simbólico para o nosso concelho. Talvez o dia pior do último século para o povo deste concelho, que é o assinalar da crise sísmica de 1964, que faz hoje precisamente 60 anos desse acontecimento. Num dia em que houve o dilema, ou há uns dias atrás, preparávamos e organizávamos esta sessão e o lançamento desta obra e deste livro, se seria aqui, nesta que é a sala de visitas, os Passos do Conselho, o Salão Nobre do Conselho das Velas, ou no auditório municipal. É sempre aquele dilema, se o auditório vai ser muito grande ou se o Salão Nobre vai ser muito pequeno. E nota-se bem que o Salão Nobre está a ser pequeno para aquilo que é o número de pessoas presentes e por isso, desde já, peço as minhas desculpas por isso. Mas também penso que é por um bom motivo. E permitam-me dizer isto desta forma. O Paulo Portas vinha a São Jorge, há uns anos atrás, a comícios, e tinha sempre o hábito de tirar cadeiras dos salões. E nós dizíamos, mas nós temos o número de pessoas confirmado, nós sabemos que vamos encher o salão. Ele dizia, não vamos correr riscos. É sempre melhor ficar pessoas de pé e faltar cadeiras que sobrar cadeiras vazias. E por isso também, pois é melhor, apesar de tudo, ter pessoas em pé do que ter o Salão Nobre vazio. E por isso, sejam todos muito bem-vindos ao Salão Nobre dos Passos do Conselho de Velas. Neste dia, como disse, em que não comemoramos, porque não se comemora o sismo, mas que assinalamos esta crise sísmica de 1964. Como disse, talvez o dia, neste último século, de maior flagelo para este povo. O dia em que este Conselho recebeu o seu grande sismo, o maior sismo dessa crise sísmica, e em que, efetivamente, teve de ser totalmente evacuado. Nasci em 1976 e, portanto, 12 anos depois desta crise sísmica. Mas vivi com ela desde que me lembro, desde pequeno. E por um motivo tão simples quanto este. Porque foi precisamente neste dia que o meu avô materno, o pai da minha mãe, faleceu de infarto com 35 anos. Já estava o concelho todo evacuado e reza a história que foi a última família a sair dos Rosais porque os irmãos ficaram a sepultar o seu irmão de 35 anos, que faleceu não pelo sismo, mas por um infarto. E por isso eu vi esta história verídica de família e de criança desde sempre. O meu avô, que não conheci, faleceu no dia do grande sismo de 1964. E por isso, há 10 anos atrás, assinalámos este dia com os 50 anos da crise sísmica, com um lindíssimo painel de azulejos que está no centro, e que está na Praça Velha, no centro histórico desta vila, da autoria do nosso António Pedroso, aqui presente connosco, e passados 10 anos estamos a assinalá-la num momento, eu diria até também atípico, os 60 anos. E porque vivemos, e estamos a viver há muito pouco tempo, ou estamos a viver há algum tempo, mas vivemos intensamente há pouco tempo, aquilo que foi a crise sismovolcânica de São Jorge, em particular do Conselho das Velas, e que ainda hoje falava com o colega Alan, sem nenhum alarmismo, como é óbvio, mas que ainda não passou e que a estamos a viver, agora de uma forma mais intensa na Ilha Terceira.
quem tem as funções que nós temos de autarcas, de responsáveis máximos pelo serviço de proteção civil, é algo que nos angustia e que nos traz, ou que nos angustia todos os dias. Porque nós nunca sabemos qual é o dia que vai acontecer ou se vai acontecer. A verdade é que reza a história também que estes acontecimentos têm uns espaços temporais médios e, bem ou mal, nós estamos nesse espaço temporal, na esperança que nada de mal acontecerá, mas uma probabilidade que temos à porta todos os dias. E dizer que foi também estas crises sísmicas que têm o seu lado negativo, o seu lado doloroso para as pessoas, que aproximou este povo de São Jorge e da Ilha Terceira, e no caso em particular das velas e da Angra do Heroísmo. E por isso, Alan, é um gosto ter-te hoje aqui conosco, por estes laços que se criaram por via destas crises sísmicas durante todas estas décadas. E foi a Terceira que nos acolheu e que daí até hoje alguns ficaram por lá, e hoje dizia-me o Alan, se calhar hoje tem na Terceira quase tantas pessoas como tem o teu concelho, que vem daí já com várias gerações. A seguir foi a crise sísmica de 1980, com a mesma ligação para a Ilha Terceira, para o concelho de Angra em particular, no concelho da Calheta, que foi aquele que foi mais abalado com essa crise sísmica. E por isso esta ligação intrínseca que tem entre os povos, e por isso, uma vez mais e repetindo, muito obrigado, Alan, não só pela tua presença hoje, não só pelo convite que já foi feito ao autor, ao Sérgio e à senhora professora, para haver um relançamento deste livro também no Salão Nobre, em Angra do Heroísmo, por aquilo que é a importância da ligação destes povos por via destas crises. Tive a oportunidade ontem à noite de ler um bocadinho do livro, ainda não tinha lido. E como hoje aqui está, quis fazê-lo, e isso está bem patente naquilo que está escrito, esta ligação clara à Ilha Terceira, naquilo que é um povo açoriano que está sempre disposto a auxiliar o próximo, que o bem sabe fazer, e aquilo que está ali escrito demonstra bem aquilo que foi também a chegada do povo da Terceira a auxiliar este povo, em particular do Concelho das Velas. Passando àquilo que é o essencial, e sem me alongar muito, hoje estamos aqui a lançar esta obra, da autoria do Sérgio, intitulada São Jorge, uma ilha mártir, crise sísmica de 1964, num desafio que lhe fiz, quando me perguntou um dia, naquilo que agora são as novas formas de comunicação, pelas redes sociais, no Messenger, no Facebook, que estava a tirar um curso de História e que gostava de fazer aqui no município, no Arquivo Histórico João Gabriel Dávila, gostava de fazer aqui o seu estágio. E se eu aceitaria que o fizesse? É óbvio que lhe respondi, como tento fazer a todos os jovens, que sim, e que seria um gosto. E teve o Sérgio connosco a fazer esse estágio e perguntava-me se havia alguma coisa em particular que eu gostasse dele estudar no Arquivo Histórico, dele aprofundar. E eu fiz este desafio. Disse-lhe que gostaria que se aprofundasse esta questão da crise sísmica com aquilo que são os documentos que estão patentes neste riquíssimo Arquivo Histórico João Gabriel Dávila. E ele fê-lo de forma muito afincada, muito empenhada e fê-lo bem feito. E por isso, Sérgio, permite-me desde já agradecer-te, felicitar-te por aquilo que foi o teu empenho, a tua dedicação, que ultrapassou em muito aquilo que eram as expectativas. Que saiu do arquivo, que foi procurar pessoas que hoje aqui estão connosco, que foi entrevistá-las, que foi tentar perceber, para além daquilo que está escrito na história, que está escrito nos jornais, que está escrito nas atas da Câmara, e que estão todas elas patentes neste livro, também o sentir das pessoas que viveram esse momento difícil. Aqueles que o viveram em Velas, mas aqueles que nos acolheram na Calheta também. E por isso também a todos esses agradeço este contributo que fica para a história neste livro, que ainda acredito que o livro é sempre melhor para o digital. Eu ainda sou daqueles que não quero acreditar que o digital vai permanecer para sempre. Mas o livro permanece. E permanece tanto que este município tem algumas centenas de livros neste arquivo histórico com mais de 500 anos, do século XVI. E, portanto, isso demonstra bem a riqueza que o livro tem
para a história e para a posteridade. E por isso, hoje acho que as velas, São Jorge, fica mais rica com esta obra e por isso, uma vez mais, Sérgio, o meu muito obrigado enquanto Presidente deste município. Extensível, como é óbvio, à senhora professora, que hoje aqui está connosco e que sei que coadjuvou e ajudou o Sérgio e incentivou também para que hoje a obra nascesse ou fosse apresentada, porque já nasceu há alguns meses atrás. Deixar também uma palavra de reconhecimento e de agradecimento aos colaboradores do município, nomeadamente à nossa colaboradora Melissa Borges, que trabalhou com o Sérgio com muita proximidade para se fazer alguns pormenores do livro, desde logo a capa, rever paginação, etc, e que se fez num tempo recorde. Dizia-me o Sérgio que entregaria o livro, a escrita do livro, numa determinada data, havia uma semana ou duas, já estávamos todos aflitos se conseguiríamos ou não em tempo útil ter o livro aqui hoje e felizmente temos. Mais 2 ou 3 notas, mesmo de forma muito sumária. Uma delas também, para deixar aqui o agradecimento ao António Pedroso, pela cedência daquele que é o seu painel de azulejos, o nosso painel de azulejos da Praça Velha, e que é a capa deste livro e que também ilustra bem aquilo que foi essa crise sísmica. Permitam-me partilhar isto. Dizia-me a Melissa, um bocadinho assustada, um dia, ao final do dia, telefonou-me o Sérgio e ele quer mudar no painel de azulejos de 1964, peço desculpa, ele queria mudar a data que está de 50 anos, ele queria mudar para 60 anos. O painel, claro, que foi aos 50 anos. Dizia-me, Melissa, diz ao Sérgio, primeiro já não temos tempo útil. E depois, eu não sei se o António Pedroso vai gostar disso, porque o painel é dele e foi para comemorar os 50 anos. Mas a verdade é que está cá e penso que está muitíssimo bem conseguido também. Dizer-vos que é um gosto ter-vos todos cá por um momento que, como digo, assinala estes 60 anos e assinala um momento difícil para nós, mas que certamente tornou este povo bastante mais resiliente, bastante mais forte e bastante mais preparado para ultrapassar estas que são as catástrofes naturais. Pensei muitas vezes nesta crise sísmica, a quando da nossa. Passei algumas noites em claro, sem nenhum dramatismo, factual, quando me dizem que está aqui um rádio e este rádio, quando tocar, tu tens que decidir se é para evacuar o teu concelho ou não. É óbvio que o medo de dormir e não ouvir o rádio faz com que o sono se perca e faz com que se pense muito durante a noite se acontecer o que é que eu faço, como é que vai ser. E o que me dava alento era pensar quando a última vez que este concelho foi evacuado, sem meios comparados com aqueles que temos hoje, ninguém morreu e ficou um concelho todo destruído. Então nós vamos ser todos capazes de também o fazer se necessário for e vamos sobreviver a ele e vamos manter as nossas vidas, que é o bem maior. O resto havemos de resolver depois. E felizmente que assim não foi e esperemos que assim não seja. Mas isso demonstra bem para todos aqueles que aqui estão, os que estão porque são os familiares do Sérgio, os que estão porque são os amigos do Sérgio, os que estão porque deram entrevistas para este livro e contribuíram e os que estão porque viveram esse momento e hoje querem reviver desta forma. E por isso, a todos, e são todos, muito bem-vindos e um grande bem-aja. Muito obrigado. Chamo a professora catedrática jubilada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, professora doutora Maria José Santos Azevedo. Sejam as minhas primeiras palavras de saudação cordial a todos os presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente do município de Velas, estou emocionada com a sua intervenção, muito emocionada, e felicito pela forma como fez, muito emocionada. Muito obrigada por aceder e ter aceitado a sugestão do meu querido aluno Sérgio Manuel para apresentar este livro. Muitos outros aqui estariam em condições, com certeza, mais melhores do que eu, mas é que aceito e aceitei e agradeço, portanto, a minha presença. Excelentíssimo Sr. Presidente do município de Angra do Heroísmo, meu estimado colega, já sabemos que somos colegas da Universidade, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Velas,
Excelentíssima Senhora Vice-Presidente do município da Calheta, Excelentíssima Senhora Vereadora do município de Belas, Excelentíssimos Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia, Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimos Senhores Deputados Regionais, Excelentíssimas Autoridades Académicas, Excelentíssimas Entidades Militares, Excelentíssimos Senhores Representantes dos Serviços de Ilha, Excelentíssimas Autoridades Religiosas, Excelentíssimas Associações, Excelentíssimo Senhor António Pedroso, Excelentíssimas Senhoras e Senhores entrevistados que contribuíram para o livro em apreço, Excelentíssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores, queridos sanjorgenses. Mais em particular, permita-me, Sr. Presidente, e permitam-me todos, dirijo ao Sérgio Manuel Fontes dos Santos, autor deste livro, uma saudação muito afetuosa, cheia de orgulho pela investigação que realizou e ainda por constituir indiscutivelmente um exemplo de estudante universitário, trabalhador, responsável, a que junta uma simpatia contagiante, uma educação irrepreensível e um amor enorme à família, em especial aos seus queridos mãe, pai e avó. "60 anos depois, estamos aqui reunidos pela convocação imperativa da memória. Uma palavra de origem latina, como todos sabem, que significa relembrar um período alcançado pela lembrança, uma época. É tal o seu poder que até os deuses, segundo Aristóteles, aquele famoso filósofo do século IV a.C., não a conseguiram destruir. Por sua vez, João Lobo Antunes, médico e escritor, escreve num livro intitulado Eco Silencioso o seguinte, e leio: "Das capacidades cognitivas ou físicas, como a inteligência, a visão, a audição, aquela cuja perda ou tão só declínio mais aterroriza o ser humano é a memória." Citei. "A memória não nasce por magia, nem tampouco ex abrupto. São os homens que a constroem, que a conservam, que a utilizam e, por contradição, a infectam, a mutilam e, quantas vezes, a eliminam. Nós costumamos dizer, a apagam." Serve esta pequena introdução para apresentar o livro São Jorge, a Ilha Mártir, a crise sísmica de 1964. Da autoria de Sérgio Manuel Fontes dos Santos, como já foi dito, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra com 17 valores e atualmente aluno do mestrado em Ensino com vista à obtenção do grau superior de mestre, este livro é o resultado, antes de tudo, do talento, do entusiasmo, da determinação, da personalidade de um jovem de 21 anos que a tudo isto alia força, rigor e qualidades de investigação histórica. E não esqueçamos que o motor essencial para o nascimento deste livro é a paixão de alma e corpo inteiros que Sérgio Santos tem pela sua terra-mãe, São Jorge, a ilha das Ilhas dos Açores, que guarda um pouco como sua pátria, digo eu. Mas a minha presença aqui, num dia tão importante para todos os sanjorgenses, como tão bem já referiu o Sr. Presidente da Câmara, é produto da relação professora mais aluno, que com o tempo
se foi transformando em relação de amizade, admiração e estima mútuos. Entendo, aliás, que esta é a função principal da escola, neste caso, da Universidade de Coimbra. Neste sentido, e com emoção, agradeço muito reconhecidamente ao Sérgio. Agradeço o carinho, já sou assim mais velhota, não é? Já me deve ver como uma avó, embora toda ligeira, mas agradeço-lhe muito, meu querido amigo, o convite honroso que me dirigiu para apresentar o seu primeiro livro. O primeiro, porque devem vir outros a seguir. Permitam-me, no entanto, exaltar a atitude louvável do Sr. Presidente da Câmara de Velas, Sr. Luís Virgílio de Sousa da Silveira, que aceitou prontamente publicar o livro que hoje é aqui apresentado. Estamos, pois, em presença de um assinalável mecenato cultural. Os meus parabéns. É estranho, dei-me conta, a certa altura, como um livro que aborda um acontecimento real, cheio de amarguras, medos, angústias, lágrimas e perdas, pode ainda assim oferecer ao leitor momentos de algum gosto pessoal e satisfação de natureza histórica, já se vê. A meu ver, isto explica-se, por um lado, pela escrita cuidada de bom recorte literário que o autor usa, e por outro, pela magnífica estrutura e metodologia do tratamento e utilização de múltiplas fontes, desde logo escritas, manuscritas, datilografadas e impressas, onde incluiu os jornais, a correspondência pública e particular. Usou ainda fotografias e até fontes áudio. Decisivo foi o trabalho que realizou, como já aqui foi referido, em boa hora, no Arquivo Histórico João Gabriel Dávila, na Vila de Velas, onde estamos, tendo contado também com arquivos pessoais, como o do Sr. Braulio Fonseca, curiosamente vive em Coimbra, na minha terra, procurarei até saudá-lo. Sérgio Santos, conhecedor, porém, do valor da oralidade, decidiu reforçar, aumentar, quiçá enriquecer a informação retirada dos papéis com aquela que podia ouvir diretamente daqueles que protagonizaram a crise sísmica de São Jorge há 60 anos. Encetou deste modo um trabalho extraordinário a que chamou Entrevistas, Testemunho de Vivências. Selecionou 13 homens, 2 mulheres, com idades compreendidas entre os 70 e os 89 anos. Por exemplo, o Sr. Leo Vigil Teixeira, não sei se estará presente, tinha 9 anos, 9 aninhos, portanto, eram crianças, jovens, para extrair dos seus contributos voluntários, diga-se, mas dolorosos, segundo quase todos confessam, para extrair, dizia eu, o maior número possível de dados, o autor elaborou um questionário constituído por 10 perguntas, das quais destaco, não vou dizer as perguntas todas, que é para ir a ler as outras, não é? Portanto, só revelo 3 perguntas. A primeira: pode descrever as suas memórias pessoais sobre a crise sísmica de 64 em São Jorge? A quarta: como avalia a resposta das autoridades locais e nacionais durante a crise? E ainda a nona: como a crise sísmica de 64 moldou a identidade e resiliência da comunidade de São Jorge ao longo do tempo? Abramos o livro. Enfim, até eu até gostava
de entrar nele. Abramos. Compõe-se de mais de 2 centenas e meia de páginas. É um livro pesado, constituídas por 4 capítulos e vários anexos, onde podemos encontrar as transcrições dos testemunhos orais e manuscritos ou datilografados, de que há pouco eu falei. Depois de uma breve introdução, temos o primeiro capítulo, intitulado Princípio da Tragédia, os primeiros sismos, e o segundo, a preparação da evacuação, quer para a Calheta, a que o autor chama Refúgio dos Sinistrados, quer para a Angra do Heroísmo, que apelida muito bem de Uma Luz de Esperança. O terceiro capítulo fala-nos do regresso à chamada Ilha do Dragão, julgo eu numa clara, esta expressão, numa clara alusão ao monstro imaginário representado por uma espécie de lagarto enorme com asas e garras e que lança fogo pela boca. Uma vez regressados, os sanjorgenses foram realojados e, com apoios diversos, empenharam-se na reconstrução e reabilitação das casas, dos campos, das igrejas, das escolas, mas igualmente dos corpos e das almas cujo sofrimento e angústia os dilacerava. Talvez por isto, muitos tivessem emigrado, desde logo para outras ilhas dos Açores, mas também para paragens bem distantes, como terras de África ou da América. E começo a referir, e sei que estão aqui vários dos senhores e senhoras entrevistados. Por exemplo, Maria Teresa Campos Furtado diz: ainda me lembro também do embarque de muitas pessoas para Angola, para São Jorge de Catofe. Antes de embarcarem, houve missa campal na Praça Velha e procissão. Citei. Enquanto uns partiam, outros, num ato de pura solidariedade, chegavam para ajudar a apanhar a vida do chão e a reerguê-la. É o quarto e último capítulo. As palavras do Sr. João Luís Reis Sequeira não nos deixam duvidar da situação trágica que então se vivia. Diz ele: quando regressei, havia muitas casas destruídas. Na freguesia dos Rosais, as casas tinham as traves todas levantadas e os sobrados para cima. Estava tudo destruído. Como lembra, por sua vez, o Sr. António Sousa Teixeira, que então contava 14 anos, foi uma confusão. As casas não eram como são hoje em dia. Aquilo era pedra sobre pedra, não havia nada de cimentos. Citei. As consequências dos movimentos telúricos de 1964 em São Jorge foram devastadoras. Porém, a união familiar está presente em todos os testemunhos. Ninguém podia ficar para trás. O Sr. Adolfo Viegas, que eu sei que já entrou, o canário, recordou no dia 19 de agosto de 2022. Quando aquilo começou, ouvimos uma zoada e lembro-me de o caminho ficar às ondas. A população ficou toda assustada e começaram a evacuar as pessoas da queimada para as velas de Santo Amaro e a Rosais, porque se alguma coisa acontecesse, saíam por mar. Havia 2 ou 3 carros de praça e eles começaram a carregar gente. Meu pai seguiu para a Calheta, com a minha mãe, com as minhas irmãs, e eu segui a pé das velas até ao Norte Grande, mais a minha avózinha e mais uns primos meus a acompanhar a minha avó. Citei. Entretanto, muitos relatos lembram a principal atividade da ilha, ou seja, a agropecuária, e como alguns tentaram salvaguardar os bois, as vacas, as cabras, que mesmo no meio desta tragédia
procuravam levá-los às pastagens. Ficou bem claro nas entrevistas que deram ao Dr. Sérgio Manuel. As galinhas também, enfim, tiveram a sua tentativa de salvamento, a ponto, não deixem de ler a contracapa, em que o correspondente do Diário Insular diz que eram as donas então das velas. Porquê? Porque eram às centenas pelas ruas, de certo modo, abandonadas aqui no jardim público. Enfim, procurava salvar o milho. Aliás, o Sr. Honorato Bettencourt diz que estava a semear trigo quando tudo começou a acontecer. E, por sua vez, o Sr. João Vieira estava numa matança de porco em casa de uma tia. A terra podia ser farta, mas a crise sísmica trouxe a fome, a miséria, carências de toda a sorte. Como hoje, são as crianças e os velhos que sofrem mais. Mulheres, militares, religiosas e outros tentavam mitigar tanto flagelo com a força dos seus braços. Onde? Nas cozinhas improvisadas, na reconstrução das casas, na reparação dos caminhos, no restabelecimento das comunicações, quer por rádio, quer por correio. Enfim, na prestação de cuidados de higiene e de saúde. Um lugar de destaque merecem os muitos testemunhos acerca de procissões, missas e orações. A fé é o que nos salva, ainda hoje nós dizemos em momentos de aflição. Assim, o então chefe da estação do CTT, o Sr. Fernando Silvano, diz: peguei no carro do meu pai e com mais 1 ou 2 amigos fui aos terreiros até à casa da Viscondessa. Não pude ir mais à frente, porque no sentido contrário vinha uma procissão que o padre Faria tinha organizado. Vinham todos a rezar. Citei. Não sei se foi a fé que salvou as gentes boas de São Jorge. A verdade é que, expostas a tantos perigos, era previsível que se tivessem registado mortes, muitas mortes. Mas não. Houve alguns registros de falecimento, infelizmente, mas causados indiretamente pela catástrofe natural. Agora, na impossibilidade de referir todos os testemunhos obtidos, até por razões de tempo, leio o nome dos 15 entrevistados. É uma homenagem muito singela que faço. A senhora Dolores Borges, o Sérgio Manuel já me disse, é aquela senhora. A senhora Dolores Borges, o senhor Abel Baltazar, que também sabemos que está, o senhor Honorato Bettencourt, o senhor Isidro Bettencourt, o senhor João Vieira, o senhor Adolfo Viegas, o Canário, que já foi citado, o senhor João Luís Sanches Sequeira, que também já foi citado, o senhor António de Sousa Teixeira, igualmente, o senhor Fernando Silvano, o senhor Manuel Carreiro dos Santos, o senhor Belmiro Sousa, o senhor Manuel Augusto de Sousa, o senhor Clímaco Ferreira da Cunha, a senhora Maria Teresa Campos Petis Furtado, o senhor Leo Vigílio Teixeira, o que tinha apenas 9 anos, em 1964. Se agora desviarmos a nossa atenção para as largas dezenas, ou melhor, para mais de uma centena de cartas que foram consultadas, lidas, transcritas aqui no arquivo, uma centena de cartas, dizia eu, emitidas pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Velas, então, para um sem número de instituições das Ilhas dos Açores ou do continente, como, por exemplo,
dirigidas à Guarda Fiscal, ao Inspetor de Saúde do Distrito da Horta, a várias entidades das Flores, eu diria, mas gostaria de dizer mesmo os nomes das ilhas, mas para todo o arquipélago, toda a sua geografia. Das Flores, da Terceira, de São Miguel, do Pico, do Faial, da Graciosa, do Corvo, de Santa Maria. Também cartas ao chefe da circunscrição do CTT, ao chefe da circunscrição radioelétrica, a instituições bancárias, instituições de ensino, como o Liceu Nacional de Ponta Delgada, cartas para rádios, jornais, autoridades religiosas e militares, enfim, cartas para a Cruz Vermelha Portuguesa. Se olharmos para esta abundante correspondência, poderemos compreender melhor a torrente de solidariedade gerada na sequência da tragédia. Impressiona a mobilização incondicional de todos. Dir-se-ia que todas as pessoas queriam acudir aos sinistrados de São Jorge. A variedade e quantidade de alimentos oferecidos é assinalável. Café, chá, azeite, cacau, arroz, açúcar, farinha, bananas, carne salgada, batatas, manteiga e pão, ovos. Diga-se que só de uma vez foram doadas 2.000 unidades. Enfim, até sabão e sabonetes. Também chegava dinheiro, materiais de construção e roupa de vestir, entre outros bens. Por tudo isto, o Presidente da Câmara de Velas não poupava no seu correio palavras sentidas de agradecimento e de louvor a todos aqueles que agasalhavam generosamente os sanjorgenses. A entrada daqueles apoios de natureza diversa, como viram, favoreceu, nas palavras do autor, e cito, mudanças económicas, sociais e culturais na sociedade jorgense. E continua. É de destacar a construção do Porto Comercial das Velas, o primeiro feito numa ilha que não era capital de distrito. Por sua vez, também a intensificação do movimento da exportação e importação foi fator de desenvolvimento em todas as áreas da vida de São Jorge. Entre muitas outras benfeitorias, o autor realça ainda a eletrificação das freguesias de Santa Amaro, Manadas e Urzelina, logo a partir do verão de 1964. É tempo de terminar. E faço com as palavras do Dr. Sérgio Manuel Fontes dos Santos, o jovem autor deste livro que merece os nossos parabéns e aplausos, pelas notáveis capacidades de investigação e tratamento de fontes históricas. O livro que ora apresentamos é já um marco fundamental para a historiografia dos Açores em geral e, em particular, para a ilha de São Jorge. E agora sim, abro o livro novamente na página 88 e leio do autor. E assim termino. Escreve o Dr. Sérgio Manuel. Em suma, numa ilha que tremia sob o peso da incerteza, as manifestações de solidariedade ergueram pontes sobre o abismo da adversidade. Entre escombros, encontramos a fortaleza da comunidade, uma história de resiliência escrita em atos de coragem. Que estes gestos ecoem para sempre, lembrando-nos que mesmo nas crises mais sombrias, a luz da humanidade brilha mais intensamente quando unimos as nossas mãos e corações. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, Sérgio. Licenciado em História com menor em Estudos Europeus e atualmente frequenta o mestrado de Ensino de História.
Iniciou este projeto no âmbito do seu estágio no Arquivo Histórico Municipal João Gabriel de Ávila. É com todo o gosto que convido o autor Sérgio Santos a dirigir umas palavras a todos os presentes. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Velas, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Velas, Excelentíssima Sra. Vice-Presidente do Município da Calheta, Excelentíssima Sra. Vereadora do Município de Velas, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, Excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, Excelentíssimos Srs. Deputados Regionais, Excelentíssimas entidades académicas, Excelentíssimas entidades militares, Excelentíssimos senhores representantes dos serviços de ilha, Excelentíssimas autoridades religiosas, Excelentíssimas associações, Excelentíssimas senhoras e senhores entrevistados que contribuíram para o livro em apreço, Excelentíssimo Sr. António Pedroso, estimada Doutora Maria José Azevedo Santos, queridos pais e restantes familiares, distintos convidados e todos aqueles que aqui generosamente se encontram. É com profundo respeito e honra que me dirijo a todos vós, nesta ocasião especial e cultural de celebração dos 60 anos da crise sísmica. Permitam-me iniciar este momento com uma reflexão sobre as origens profundas que deram início a esta investigação e que agora toma forma de livro, que compartilho convosco. No ano 2022, durante um estágio efetuado no Arquivo Histórico João Gabriel de Ávila, que aqui já foi referido pelo seu Presidente, a Sra. Doutora Maria José Azevedo Santos, no âmbito do programa Estagiário, que se destina aos estudantes universitários, realizado durante o mês de agosto, foram lançadas as sementes dos frutos que hoje colhemos. Este estágio, inicialmente concebido para proporcionar uma valiosa experiência arquivística, desdobrou-se numa oportunidade para explorar as raízes da história local deste concelho. Ao adentrar no vasto universo dos lugares de memória, os arquivos a que Pierre Nora faz menção, percebi que poderia unir o útil ao agradável. E assim, o estágio transcendeu a mera experiência profissional, transformando-se num terreno fértil para o início de uma pesquisa documental que moldou as páginas deste livro que hoje aqui apresento. Ao deparar-me com a riqueza inesperada de documentação sobre o tema em apreço, tomei a decisão de explorar essa temática. Apercebi-me que poucos historiadores, ou até curiosos pela nossa história, não se haviam dedicado de forma tão profunda a uma catástrofe singular. E, portanto, neste cenário, em que poucos se aventuraram a explorar, percebi que a escassez de abordagem apenas intensificava o meu desejo de explorá-lo. Cabe aqui ressaltar a importância não apenas da documentação arquivística municipal, mas também o significativo contributo do Sr. Braulio Fonseca, ao disponibilizar o seu arquivo privado, que inclui cartas particulares, outros jornais, testemunhos do seu pai. Este proporcionou-me uma visão mais pessoal dos acontecimentos. Mas não me cingi aos arquivos, fossem eles municipais ou pessoais, pois conduzi diversas entrevistas com inúmeras pessoas que vivenciaram este momento de angústia. Agradeço assim a todos que, por meio de entrevistas, colaboraram para enriquecer este trabalho de investigação. Todavia, após todo este mês de recolha e análise de fontes que me interessavam, chegava a hora de ingressar no meu terceiro ano da licenciatura em História. Nesse meu segundo semestre, na Unidade Curricular de Seminário em História, que marca, por assim dizer, o término dos nossos verdes anos, começaria a dar os primeiros passos na concepção da estrutura da obra. Foi de fevereiro a junho de 2023 que abordei com mais profundidade toda esta problemática, onde até escrevi os 3 primeiros capítulos. Isto levou-me, no início de junho, a participar nas terceiras jornadas de iniciação científica, no âmbito das quais apresentei uma comunicação intitulada A Ilha Mártir, a crise sísmica de 1964 na Ilha de São Jorge. Posteriormente, ao colaborar com a doutora Maria José Azevedo Santos, após a conclusão já da minha licenciatura e frequentando o mestrado em ensino, vislumbrámos a notável perspectiva historiográfica que residia na possibilidade de ampliar a presente narrativa. E, consequentemente, isso impulsionou-me
a realizar uma investigação mais aprofundada e enfatizou a importância de estender os limites desta história, contribuindo assim para a compreensão, ou para uma compreensão mais abrangente e enriquecedora. Mas nada disto seria possível sem a contribuição de múltiplas pessoas e instituições que de forma direta ou indireta me ajudaram e às quais estou profundamente grato. Agradeço em primeiro lugar à Câmara Municipal de Velas, na pessoa do Sr. Presidente Luís Virgílio de Sousa da Silveira, que pelo apoio incondicional no decorrer todo o processo e que foi fundamental para o êxito deste projeto. De facto, é relevante destacar que o Sr. Presidente não apenas demonstra zelo pela preservação do seu arquivo municipal, mas também fomenta e encoraja os jovens historiadores envolvidos nas pesquisas de fontes locais, facilitando depois a publicação dos seus trabalhos. E, portanto, o meu obrigado, Sr. Presidente. Em seguida, agradeço à doutora Maria José Azevedo Santos, professora catedrática jubilada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, de quem tive a honra de ser aluno e, posteriormente, passar à condição de amigo, e que desde o início se disponibilizou para colaborar neste projeto. Agradeço pelos seus preciosos conselhos que me transmitiu, pela sua palavra amiga, pelo seu incentivo constante e pelo seu esforço na revisão desta obra historiográfica. Estendo também os meus agradecimentos ao seu colega de língua portuguesa, o Dr. Isaías Hipólito, que se ocupou na revisão geral do texto. Aos meus pais, cujo amor, incentivo e apoio constante foram a força motriz por detrás deste empreendimento, agradeço do fundo do coração. Agradeço pelos valores que me transmitiram e pela importância que sempre deram à educação. A vossa dedicação e exemplos mudaram, portanto, a minha trajetória académica. Agradeço também à minha avó com um abraço carinhoso e cheio de gratidão. À Bruna pela compreensão, paciência e apoio nos momentos desafiadores. Agradeço a sua presença constante. Assim, ao lançar este livro, não apenas comemoramos 60 anos da crise sísmica, mas também deixamos uma cápsula do tempo assente numa historiografia local destinada a desvendar os eventos que moldaram este período marcante. Cada página é um portal que nos transporta para uma jornada de descobertas, um convite para explorar os desdobramentos intrincados desta narrativa temporal. Eu recordo, para este efeito, as palavras sábias de William Shakespeare, que um dia disse, e passo a citar: "A gratidão é o tesouro dos humildes." Fim de citação. Expresso assim a minha profunda gratidão a todos que contribuíram para esta investigação. Cada entrevista realizada, cada documento explorado, cada história compartilhada foram aspectos fundamentais para a construção desta narrativa. Que este livro não seja apenas uma reflexão sobre o passado, mas igualmente uma inspiração para desafios futuros que enfrentaremos juntos. O meu mais profundo agradecimento a cada um de vós. Muito obrigado. Para encerrar esta honrosa cerimónia, chamo o excelentíssimo Sr. Presidente do município de Angra do Heroísmo, nosso convidado, Professor Dr. Alan Menezes. Meu caro amigo Luís Silveira, Senhora Professora Maria José Santos, Sr. Sérgio, autor do livro, Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhora Vice-Presidente da Calheta, autarcas presentes, Senhores Deputados, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Antes de mais, eu quero agradecer a honra e o prazer do convite que recebi para estar aqui hoje convosco. Na verdade, eu sou aqui vosso vizinho aqui do lado e é sempre com muito gosto que visito a Ilha de São Jorge e, em particular, aqui as Velas. Por isso, foi com muito prazer que aceitei o convite do Sr. Presidente da Câmara para estar aqui hoje convosco e também porque, de facto, há aqui uma mensagem que tem que ser uma mensagem conjunta. É verdade que esta crise sísmica foi uma crise sísmica aqui, foram os jorgenses que sofreram, mas a verdade é que ela desplotou o envolvimento de toda esta comunidade das ilhas aqui do Grupo Central. São nestes momentos difíceis que nós nos sentimos mais comunidade e nos sentimos mais próximos. Isso aconteceu em 1964, voltou a acontecer em 1980, aí ao contrário, em que
o centro da crise e da desgraça estava connosco na Terceira, e acontece sempre que em qualquer uma das nossas ilhas a má sorte bate à porta e a solidariedade é necessária. E de facto esta crise foi uma crise que deixou memórias, e é de facto memórias que nós aqui falamos, memórias tanto aqui na Ilha de São Jorge, obviamente de uma forma diferente, mas também na Ilha Terceira e com muita força na Ilha Terceira. Na altura era uma criança muito pequena, tenho apenas umas memórias muito difusas desses tempos, mas estes acontecimentos foram-me sendo contados e recontados ao longo da minha vida, né, que nós todos acabamos por nos sentir como parte desta história. Da história das pessoas que foram para lá, das pessoas que tiveram em casa de família, de todos aqueles que passaram pela Terceira e dos muitos que também ficaram na Terceira. E a verdade é que na Terceira e em particular na cidade de Angra há uma imensa, enorme e importante comunidade jorgense que nem toda tem origem nestes eventos, mas alguns têm, mas uma comunidade que mantém sempre uma relação muito próxima com a Ilha de São Jorge e, obviamente, é parte da nossa própria comunidade angrense e terceirense e, portanto, faz com que nós nos sintamos todos como se fôssemos assim uns primos ou assim família uns dos outros. Na nossa Praça Velha, também de vez em quando lá vou encontrando gente de cá, porque continuam a ser muitos dos jorgenses que vão passando por Angra. E é com muita frequência que eu, ao atravessar a Praça Velha, encontrar alguém que vem destes lados. Os anos que eu estive envolvido em questões governativas, que me fizeram passar muitas vezes por aqui, também me permitiram criar aqui um conjunto alargado de conhecimentos, que é sempre um prazer rever e é sempre um prazer vê-los também lá, quando nos visitam lá do outro lado. Mas a verdade é que estas questões da memória são isso mesmo, são memórias que, se nós não as transferirmos para um suporte mais duradouro, desaparecem com quem as tem. E a verdade é que o tempo passa, e 60 anos é muito tempo, e infelizmente a vasta maioria daqueles que viveram estes acontecimentos já não estão entre nós. E portanto é preciso transferir a memória para suportes mais sólidos e mais duradouros que possam ajudar também a construir uma memória coletiva, que é também um conjunto de fontes de ensinamento. Na verdade, estas nossas duas ilhas viveram, nestes últimos 2 anos, acontecimentos paralelos e muito semelhantes. Aliás, continuam a viver. A crise sismovolcânica que por aqui passou está neste momento instalada em torno de Santa Bárbara e 3 semanas atrás tivemos o sismo mais violento que cortou a estrada ainda está cortada, causou danos em habitações, que derrubou paredes em tudo que eram cerrados naquela zona e, portanto, fez-nos mais uma vez recordar que a Terra de vez em quando tem estas coisas e a nós lá na Terceira, que ficámos muito marcados pelo terremoto de 1 de janeiro de 1980, trouxe-nos também memórias menos boas de um tempo que também para nós foi muito difícil. Mas o tempo de 1964 era um tempo muito diferente do nosso tempo de agora. Felizmente que o nosso tempo de agora tem outros conhecimentos científicos, outra capacidade de comunicação e até mesmo, eu diria, outros recursos que nos permitem encarar estas coisas. Obviamente, sentimos sempre pequenos perante elas, impotentes perante a natureza, mas permite-nos encarar estes eventos com outra segurança e com outra certeza. E, particularmente, num aspecto que é fundamental, que é o aspecto da comunicação. E eu trouxe comigo, isto vou oferecer ali ao Sr. Presidente da Câmara, para que fique aqui, que é, de fora parece uma caixa de bobina daquelas antigas, é uma imitação. Isto é uma edição das palestras do Tenente Coronel José Agostinho, que tem as emissões que ele fez no Rádio Clube de Angra. O Rádio Clube de Angra, nessa altura, era a estação de rádio aqui no Grupo Central e era a única forma que as pessoas tinham de ter uma comunicação, notícias no dia de fora. E nós, em colaboração com os arquivos do Rádio Clube de Angra, no ano passado, fizemos a reedição deste conjunto que aqui está, que é um conjunto de palestras selecionadas. Portanto, no fim de contas, o que nós tentamos também foi salvar a memória, passar das antigas fitas que haviam nestas caixas e que se oxidam com o tempo e que se perdem, passar para suportes mais seguros e, portanto, passar para um suporte digital. E aqui estão algumas das palestras de José Agostinho de 1964, dos dias que hoje lembramos, em que ele fala, e é engraçado e é também para nós, e eu trabalho
nesta área, ou áreas próximas a esta, na Universidade dos Açores, a vermos como passaram 60 anos, mas naquela altura um homem que não era um universitário, era um militar do Exército, mas era um homem extraordinariamente culto e muito ligado à geologia e à biologia, no fim de contas ele era à moda antiga, um naturalista à moda antiga. Um homem com uma visão muito alargada, como ele fala com tanta certeza, e eu diria mesmo com um tipo de abordagem que hoje mete inveja a muitas das abordagens que nós fazemos. São palestras em que ele tenta explicar o que está a acontecer e ao mesmo tempo tenta acalmar as pessoas, dando-lhe algumas certezas e apontando alguns caminhos. Portanto, apesar de terem 60 anos, é algo que vale a pena. Aqui estão apenas algumas selecionadas. Nós editamos todas, um conjunto de CDs, e disponibilizámos-las na internet. Quem as quiser ouvir pode ir a um site chamado Angrosfera, da Câmara de Angra, e estão lá as palestras do Tenente Coronel José Agostinho, todas que ele fez ao longo da vida, são uns centos, e podem selecionar aquelas que vos interessarem. Fica aqui. Mas a verdade é que o tempo passa, as coisas vão acontecendo, mas os tempos também se vão repetindo. E nós, em cada uma das gerações, ao vivermos nestas ilhas, temos que enfrentar estas crises, estes problemas, e temos que o saber fazer. Felizmente que aprendemos muito. Hoje somos uma sociedade bastante mais culta, uma sociedade que desfruta de meios de comunicação que nós não tínhamos em tempos anteriores, e particularmente hoje creio que fazemos parte de um país e de uma União Europeia que tem uma solidariedade bem mais pronta e bem mais organizada, e portanto esperamos todos nós melhor preparados para as coisas que aconteçam. Contudo, as coisas acontecem. E é sempre bom lembrar, e é sempre bom termos estes momentos de reflexão sobre a nossa história comum. Eu termino agradecendo mais uma vez o convite para estar aqui e dizendo que este, de facto, foi um acontecimento que marcou São Jorge, mas também marcou a Terceira, que nos marcou a todos, e que foi, no fim de contas, mais um momento daqueles de aproximação. As desgraças, quando acontecem, obviamente são desgraças, mas, como sempre, em tudo, há sempre um fio de esperança e há sempre coisas boas que surgem, e das coisas boas que surgiram, para além do investimento que foi feito num tempo em que o investimento público era extraordinariamente escasso nas nossas ilhas, do investimento que foi feito, foi também a aproximação entre as pessoas, o conhecimento mútuo que aumentou, e, no fim de contas, demos mais um passo na história da união entre todos os açorianos e da proximidade entre as nossas ilhas. Mais uma vez, um agradecimento à Câmara das Velas e, em particular, ao Sérgio e à sua orientadora neste processo, dizendo que, de facto, é um prazer estar aqui. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, portanto não posso pronunciar sobre ele, mas já ouvi as críticas que foram feitas, que são muito boas, e também, mais uma vez, e o Sr. Presidente da Câmara de Velas já o referiu aqui, reiterar o convite para que também no nosso Salão Nobre se faça a apresentação, porque é um tema que vai com certeza interessar muito aos jorgenses que lá estão, mas a todos os outros, porque na Terceira, todos aqueles que têm assim a minha idade e para cima têm memórias muito frescas destes tempos. Muito obrigado e muitos parabéns pelo trabalho feito. Listen up. Rádio Ilhéu. Tudo sobre a sua terra.